Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero pedir desculpas ao grupo pelo fato de não poder ir até a universidade hoje. Pedir desculpas também à professora pelo fato de não poder ir hoje. Eu estou trabalhando e infelizmente hoje eu não pude ir. Então gravei minha parte do trabalho e espero ser claro e objetivo, ainda que com vídeo, mas que eu consiga entregar a minha parte desse trabalho. Bom, na minha parte do trabalho, o que a gente conversou e o que a gente entendeu enquanto grupo foi que no finalzinho da apresentação eu fizesse uma relação com eventos históricos e de repente com a contemporaneidade. Então, eu selecionei um evento histórico relacionado à história do Brasil e selecionei também um acontecimento super recente que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia para poder comentar com vocês dentro da temática do texto que os meus colegas, inclusive, já comentaram e já falaram, com certeza falaram muito bem sobre o assunto. Bom, qual que é a questão que vai ser levantada aqui? Eu vou comentar com vocês sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e vou falar também sobre a Ucrânia e a Rússia e essa guerra que existe não apenas no campo de batalha, mas também a guerra de narrativas, tá bem? Bom, dito isso, vamos lá para o contexto do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi o Brasil estar ali flertando tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. A gente tem que entender que entre os anos de 1930 até os anos de 1945, o Brasil teve um chefe de Estado, conhecido como Getúlio Vargas, que flertava com teorias e ideias aqui da Europa que eram nazifascistas e também flertava com os Estados Unidos. Ele queria manter uma posição de neutralidade. Ok. Só que essa posição de neutralidade preocupava os Estados Unidos, porque pouco a pouco a Alemanha ela ampliava a sua influência aqui na América Latina. De acordo, por exemplo, com um professor que eu tive na universidade, o professor Alfredo Oscar Salum, ele escreveu um livro que se chama Zé Carioca Vai à Guerra, e lá ele mostra, por exemplo, que o Brasil ele tinha relações econômicas com a Alemanha profundas, né? Então, dentro desse contexto, a gente consegue imaginar, por exemplo, que era e significava uma ameaça aos Estados Unidos, aos estadunidenses de maneira geral. Nesse contexto, então, o que aconteceu é que, já ainda na década de 40, o Walt Disney ele foi até o Brasil fazer uma visita ao Brasil para supostamente encontrar um amigo para o Pato Donald. Então, era uma maneira de encontrar, de acordo com o Walt Disney, encontrar um novo parceiro para o Pato Donald que fosse latino-americano e não só no Brasil, mas outros personagens eventualmente da América Latina. Só que essa missão ela tinha um fator político por trás, que era justamente a prática da política da boa vizinhança estabelecida pelos Estados Unidos. Ao invés de oferecer agressão gratuita, tinha-se a ideia de que poderia trazer todos esses países latino-americanos para o lado dos Estados Unidos através do quê? Através de incentivos financeiros, através da propaganda, por exemplo, com o próprio personagem que vai ser criado com os estereótipos brasileiros, né? Então, o Walt Disney vai ao Brasil e depois de conversar com pessoas da área e tudo mais, cria-se o Zé Carioca, né? Um personagem malandro, um personagem que carrega alguns estereótipos brasileiros, que gosta de cachaça e por aí vai. E o problema, né, não é nem a existência do Zé Carioca, mas o problema é que reforça-se esses estereótipos e de acordo com uma escritora muito famosa, a Chimamanda Adichie, ela diz que os estereótipos não é que eles sejam incorretos, mas o problema é que eles são incompletos, né? Então, o que acontece é que a ideia do que é brasileiro é vendido de forma completamente
caricata e ridicularizada de alguma maneira através da figura do Zé Carioca, que é malandro, passa a perna e por aí vai. Né? Passar a perna é uma expressão de passar para trás, de tirar proveito da situação. Nesse sentido, então, essa política de boa vizinhança estabelecida pelos Estados Unidos, tentando fazer propaganda através, por exemplo, de um personagem, os Estados Unidos, de alguma maneira, até consegue trazer o Brasil para o seu lado. Por quê? Num dado momento, né, no momento mais crítico, a Alemanha acaba bombardeando embarcações brasileiras. E no momento em que ocorre o bombardeamento dessas embarcações brasileiras, a gente percebe que o Brasil se posiciona em 1942 e declara guerra ao eixo. Em 1944, acaba entrando com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, entra na guerra ao lado dos aliados e combate nazifascistas na Itália, enfim. O que acontece? O ícone criado foi um ícone fundamental para poder fazer com que o Brasil passasse para o lado dos Estados Unidos sem grandes questionamentos. Né? Então, o Zé Carioca foi uma maneira de dizer, olha, como nós temos relações positivas, não tem o porquê nós sermos inimigos. E a partir do momento em que fica do lado dos Estados Unidos, você estabelece quem é o inimigo, quem é o seu inimigo. Quem era o inimigo na ocasião era a Alemanha, Itália e Japão principalmente. Ok. Nesse sentido, o Brasil cria a sua própria propaganda para poder fazer com que brasileiros sentissem que deveriam, né, lutar na guerra. E aí existe mais ou menos a mesma ideia, né, trabalhada no texto que a gente leu, que é justamente usar ali, né, nós tínhamos o Lord Kitchener, que ele apontava uma figura, né, com a cabeça grande num cartaz, o dedo apontando, enfim. E a gente começa a observar, por exemplo, que no caso do Brasil é uma mão gigantesca destruindo um submarino. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Uma mão gigantesca destruindo um submarino. Meio que transmite aquela ideia de sobrenatural, de um poder divino, de um poder tão absurdo que poderia ser comparado a Deus. Assim como, por exemplo, o Kitchener, que se você observa ele, dá a impressão de que é aquele olho que tudo vê, né? Que não tem como escapar dele. Ok. Então, a gente observa que ferramentas, né, ícones como o Zé Carioca, imagens como, por exemplo, essa onde tem uma mão sobrenatural destruindo o submarino alemão, foram utilizados de forma a fazer com que o Brasil e os brasileiros se sentissem mais do lado dos norte-americanos, dos estadunidenses, do que da própria Alemanha, ok? Bom, dito isso, agora a gente passa para a contemporaneidade. A gente observa que no mundo contemporâneo existe aí a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu já quero logo de antemão esclarecer a seguinte questão. Qualquer análise maniqueísta é extremamente perigosa sobre qualquer conflito. E as guerras elas se fundamentam exatamente no maniqueísmo. É sempre o nós contra eles. Como nós dizemos no Brasil, é o fla-flu, né? Então, a gente observa que no mundo contemporâneo e com o advento das redes sociais, a gente tinha ali, lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, jornais, revistas, as HQs, nós tínhamos filmes que propagavam ideias, ok. Só que, nesse momento, uma parte da guerra também ela é travada através das redes sociais e da mídia mainstream. Se nós observarmos, por exemplo, o que tem sido feito no mundo ocidental de tentar criar a ideia de que o Zelensky é um herói, é extremamente perigoso, porque ao passo que você cria o herói, automaticamente você cria também o seu inimigo. No mundo ocidental, capas como a capa de um jornal brasileiro, a Isto É, e capas de jornal, por exemplo, da Alemanha, como o Deutsche Welle, você observa, por exemplo, a criação de um herói que é o próprio Zelensky, o herói do mundo ocidental. É aquela ideia quase que da Marvel, né, de nós termos sempre o herói e o vilão. E quando a gente faz isso, a gente pode colocar a humanidade inteira em risco, visto que a gente pode
analisar de poderio nuclear de cada uma dessas nações. Então, é interessante como é que se constrói essas imagens, porque, por exemplo, se nós pegarmos, né, jornais mais antigos, você vai observar que o Zelensky ele não era visto dessa forma. Então, no momento em que ele tem uma utilidade para as potências do mundo ocidental, no momento que ele tem uma utilidade para a OTAN, para a União Europeia e para os Estados Unidos, ele é vendido de uma forma diferente. E, né, você obviamente acaba deteriorando a imagem de outro, ou de uma outra nação, que no caso são os russos e o próprio Vladimir Putin. Lembrando que não há certo e não há errado. A guerra, ela é errada, né? A guerra é desumana. A guerra, ela mostra o abismo, né, o vórtice da morte que nós, seres humanos, podemos adentrar se nós continuarmos nessa pegada, né, como nós falamos lá no Brasil. Enfim, então é mais ou menos essa a ideia. Tomei bastante tempo de vocês. Espero que não tenha ficado tão maçante. Acabei tomando aí quase 10 minutos da aula. Se não for transmitido na aula, agradeço a professora por ter tido a paciência de assistir minha apresentação. Muito obrigado por ter assistido. Um cordial e carinhoso abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou.